Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. A gente conseguiu dar uma pincelada em primeiros socorros, tá? Vamos dar continuidade hoje. Tem aquela atividade que eu deixei lá para vocês, 10 questões para vocês responderem. Nossas questõezinhas vai ser desse modelo. Tudo que nós discutimos aqui, nós vamos cobrar. Aula dada, aula cobrada. Espero que todos vocês estejam bem. Lembre-se, dê o seu melhor, na condição que você tem aí, tá bom? Vamos dar continuidade na aula de hoje. Veja que eu deixei um link em complementação da minha aula para vocês frisar um pouco mais o conteúdo. Então, todo finalzinho de aula que eu deixar aqui, que eu vim gravar a aula para vocês até o término da nossa disciplina, eu vou estar deixando o link em forma de complemento, tá bom? Vocês vão ler, vão acompanhar, vão assistir. E se vocês tiverem dúvida, deixa aí no comentário. Qual de vocês já começaram a me seguir no Instagram aí? @Camilo Silva 1986. Professor Giovanni Camilo, tá? Vamos dar continuidade na nossa disciplina para não enrolar tanto, tá bom? Peço um pouquinho de paciência para vocês. Primeiros socorros, tá? Noções básicas e fundamentais de primeiros socorros, desfibrilador externo automático, DEA. A gente tinha falado um pouquinho da outra vez sobre o DEA, desfibrilador externo automático. Questõezinhas de prova, tá? Lembra que eu falei sobre o coração, dando uma pincelada aí para vocês, que quando em cidades, países subdesenvolvidos, país de primeiro mundo, tem ideia em todos os cantos, em shoppings, restaurantes. Lembra que eu falei para vocês que também tem ideia nas ambulâncias de SAMU, e algumas ambulâncias comuns também tem ideia, corpo de bombeiro também tem ideia, e é um aparelho fundamental numa parada cardiorrespiratória. Lembrando, a gente só vai dar uma pinceladinha em continuidade do conteúdo anterior, tá bom? Lembrando que quem tem ideia em casa consegue fazer um atendimento melhor. Mas se você não tem ideia na sua casa, o que você vai fazer? Não vai parar as massagens cardíacas, as compressões torácicas, tá? Compressões torácicas é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela American Heart Association, tá? De 2020, não pode parar. E suporte básico de vida, vamos falar um pouquinho hoje. DEA, lembre-se bem, desfibrilador externo automático. Professor, questõezinhas que vai cair posteriormente. O que significa a sigla DEA? A grande maioria da parada cardiorrespiratória em adultos envolve pacientes com esse ritmo inicial, defibrilação ventricular, tá? FV, e taquicardia ventricular, TV, sem pulso. Portanto, a desfibrilação precoce e a compressão torácica são necessárias, foi o que eu falei para vocês. Como é que vocês identificam uma vítima com parada cardiorrespiratória? Digita aí no comentário. Fala para mim aí. Carótida e pulso. Aí que vocês vão identificar. Joaquina, Dona Joana, vocês vão hiperestender a cabeça dela aqui, vai ver se tem alguma coisa obstruindo. Nós vamos falar sobre obstrução mais para frente, tem uma aula sobre isso, tá? Vai ver se tem alguma coisa obstruindo, tá? As vias respiratórias dela, se não tem nada obstruindo. Se ela já tem pressão alta, não tem pulso, não tem carótida, iniciar as compressões torácicas, tá? De 100 a 120 massagem por minuto, a cada ciclo de 2 minutos, se tiver um DEA, desfibrilar, tá bom? Se não tiver DEA, mantenha a massagem cardíaca. E se o paciente voltar a respirar, voltar à sua respiração normal, parou a massagem cardíaca, tá? Observação, se tiver um DEA à sua disposição, deve utilizá-lo. É simples o manuseio, ele indica, tá? Conforme a aula anterior, no finalzinho, eu mostrei para vocês, vai colocar, aí ele vai indicar onde é que você vai colocar, vai posicionar, e ele vai conversar com você e ele mesmo vai dar o choque, tá bom? Eu sempre gosto de trazer umas imagenzinhas assim. Deixa eu ver se vai mudar.
posicionar as placas no tórax do paciente, conforme a indicação nelas descritas, ligar o aparelho, ele fará uma análise da situação, dará todas as instruções, bem como continuar as compressões torácicas, compressões ineficientes, isso quer dizer que precisa de mais vigor e velocidade. A partir do momento que você conecta as pás do DEA no paciente, ele vai fazer uma análise da situação real do paciente. Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, a faixa, ele mesmo vai dar o choque, tá? Você fez umas compressões ali ineficientes, ele mesmo vai estar falando mais velocidade nas suas compressões torácicas. 2 minutos, ele próprio vai falar, parou, choque. Ele vai dar o choque e você vai continuar, tá? Se o paciente voltar, beleza. Se não, você continua as compressões torácicas. Ou afaste para que o equipamento efetue o choque, tá? Compressões ineficientes, isso quer dizer que você precisa de mais vigor e velocidade, ou afaste para que o equipamento efetue o choque da fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, tá? Atenção, se você não tiver um DEA, mantenha as compressões torácicas até a chegada de uma equipe de emergência. Se você não tiver um DEA, voltando e recapitulando o que eu falei para vocês no início, muitas das vezes as paradas cardiorrespiratórias, a gente está focando muito em parada cardiorrespiratória, mas a gente vai falando também um pouquinho sobre primeiros socorros de uma queimadura, exemplo. O que você deve fazer numa queimadura? É primeiros socorros. Falei sobre também acidente automobilístico. Você vai lá, você pode mobilizar a vítima, tá? Ou sinalizar o local, ver quem é, chamar socorro, identificar. A gente está batendo muito na tecla de parada cardiorrespiratória, porque eu trouxe uns dados importantes aqui para vocês, de que 400 mil pessoas morrem no ano, tá? Por vítimas de parada cardiorrespiratória. Morre por quê? Porque as pessoas que estão próximo não conseguem identificar que é uma parada cardiorrespiratória, não conseguem fazer o primeiro atendimento inicial ali de primeiros socorros e acaba vindo a óbito, tá? Avaliação inicial da vítima. A vítima está consciente? Apresenta pulso? A vítima está respirando? As vias respiratórias estão desobstruídas? Ela estava comendo alguma coisa? Ela não estava comendo? Opa, então não está desobstruída. Desobstruída, está aberta, tá passagem, tem passagem de ar, tá? É umas coisas que você tem que se atentar. Isso em parada cardiorrespiratória ou em acidente automobilístico, tá? Em todos os primeiros socorros aí que você vir a atender uma vítima aí automobilístico, parada cardíaca ou um acidente, tá? Entre outros. Principais recomendações, novas e atualizações 2020, atualizado. Recomendamos que leigos iniciem a ressuscitação cardiopulmonar para uma suposta parada cardíaca respiratória, pois o risco de danos ao paciente é baixo se o paciente não tiver em parada cardiorrespiratória. Esse RCP é ressuscitação cardiopulmonar, tá? É uma suposta parada cardíaca respiratória, tá? Parada cardiorrespiratória, pois o risco de dano ao paciente é baixo, tá? Se o paciente não tiver em parada cardiorrespiratória, mesmo se você chegou, não sentiu o pulso, não sentiu a carótida, não respondeu aos seus sinais, não está consciente, não tem pulso, não está respirando, não tem nada na via, inicia as massagens cardíacas, tá bom? 2010, o antigo, isso aqui é uma atualização de 2020, tá? Ele recomenda que leigos, pessoas sem instrução nenhuma, inicie a massagem cardíaca, desde que reconheça uma parada cardiorrespiratória, tá? Antigo, 2010. Os socorristas leigos não devem verificar o pulso e devem presumir a ocorrência de uma parada cardiorrespiratória, se um adulto desmaiar de repente ou uma vítima que não responde, não estiver respirando normalmente. O profissional de saúde não deve levar mais de 10 segundos para verificar o pulso e, se o socorrista não sentir com certeza sem o pulso nesse período, o socorrista deverá iniciar as compressões torácicas. 10 segundos. Seu João, Dona Maria, Dona Francisca, não está consciente, não está respirando, não tem nada desobstruído, sentiu o pulso, não sentiu. Sentiu a carótida, não sentiu? Inicia-se
as massagens cardiorrespiratórias, RCP, tá bom? 10 segundos, não é 20, não é 30, não é 1 minuto, não é 10 minutos. Suporte básico de vídeo. Após a verificação do pulso, deverá ser rápida, de 5 a 10 segundos. Estenda o pescoço da vítima e posicione os dedos indicador e médio sobre a proeminência laríngeo. Faça desligar lateralmente a ponta dos dedos, executando uma leve pressão sobre o pescoço até que perceba a pulsação. Vocês conseguiram ver na imagem aqui abaixo? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguiram ver na imagem aqui abaixo? Deixa eu anotar aqui. Vocês conseguem ver na imagem aqui abaixo? Consegue, né? Consegue ver aqui o dedo na posição da laringe do paciente. Sentindo na laringe, vocês vai deslizar o dedo lateralmente a ponta dos dedos, executando uma leve pressão sobre o pescoço, que perceba a pulsação da carótida. Não sentiu, de 5 a 10 segundos, hiperestende e inicia as massagens cardíacas. Deixa eu apagar, senão não vai embora. Uma imagem melhor, tá? Vocês conseguem ver aqui a pessoa sentindo 10 segundos, claro. Vocês não vão ter um relógio aí na hora do aperto, tá bom? Mas só de vocês. Hiperestendeu a mão não dominante. Na cabeça do paciente, como demonstra essa imagem aqui, hiperestendeu. A mão não dominante. Opa, deixa eu pintar aqui, a mão não dominante do paciente. Vai essa aqui mesmo. A mão não dominante do paciente, hiperestende. E a sua mão dominante, ele conseguiu a laringe, escorregou um pouco mais para o pescoço, não sentiu, pode iniciar as massagens cardíacas, as manobras de RCP, tá bom? Se na avaliação o socorrista não perceber o pulso, deverá iniciar as compressões torácicas. O local correto da aplicação da massagem cardíaca é na linha mamilar, sendo a mão posicionada sobre o externo, apoiando-se apenas nas palmas das mãos, evitando seu contato com os dedos do tórax. Essa aqui, olha essa imagem para vocês verem. Olha essa imagem para vocês verem. Isso aqui é o externo do paciente. Isso aqui é o externo. Aqui seria o mamilo, tá? Aqui seria o mamilo. Isso aqui seria o externo. Vocês conseguem compreender a palma da mão, o dorso da mão, a sua mão não dominante, tá? A sua mão dominante em cima e a sua mão não dominante. Vocês vão entrelaçar os dedos com o dorso da mão, nós não temos esse externo aqui, o nosso apêndice xifoide se chama. Vocês vão localizar esse último osso do tórax de vocês. Ah, mas eu sou um pouquinho cheinha. Não tem problema. Vocês vão acompanhar, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui, vocês vão acompanhar as costelas do paciente, vocês vão apalpar a costela do paciente até chegar no final. Chegou no final, você chegou aqui no dorso, no externo, no apêndice xifoide. Tá vendo aqui no apêndice xifoide? Vocês vão colocar 2 dedos, vocês vão medir 2 dedos, vocês vão colocar o dorso da mão não dominante acima desses 2 dedos. Então, vem compreendendo os 2 dedos aqui? Vocês vão colocar o dorso da mão não dominante, vocês vão entrelaçar a mão em cima, tá? Com o dorso da mão e vai iniciar as compressões torácicas, tá? Isso aqui vocês podem compreender a primeira imagem aqui, tá? Uma mão sobre o externo, tá? O dorso da mão. E aqui vocês vão ver, já está feito a compressão. Onde é que está o coração aqui? Vocês conseguem perceber que a bomba cardíaca, na primeira imagem, ela está aqui, a bomba cardíaca, olha aqui o tamanho da bomba cardíaca, tá vendo que é tão grande? Ela está bem grande, ela está sem... Não foi feita nenhuma compressão torácica nessa primeira imagem. Ela localizou a apêndice xifoide,
mediu 2 dedos acima, colocou o dorso da mão, entrelaçou os dedos e, ó, massagem cardíaca. Lembrando, você só pode colocar uma força de 5 a 6 centímetros. É só o peso aqui, ó, do dorso. Braço reto, os cotovelos retos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100 a 120 minutos por minuto. 100 a 120 massagens por minuto. Ah, professor, é pouco. Não é pouco, não. Vocês não têm noção do que é fazer 100 a 120 massagens cardíacas por minuto em um paciente numa parada cardiorrespiratória. Já a segunda imagem, vocês conseguem ver o coração comprimido? Vocês conseguem ver o coração comprimido, né? Na segunda imagem. Deu para compreender? Vamos apagar aqui. Opa, não é essa. Eu gosto de trazer imagens dentro das minhas disciplinas, por quê? Porque acaba trazendo uma riqueza maior do próprio conteúdo, tá bom? Aqui já está outra imagem melhor, tá? É uma mão entrelaçada sobre a outra. Essa primeira imagem, deixa eu riscar aqui de novo. Essa primeira imagem, vocês conseguem compreender o externo do paciente, está tudo aqui, tá? O dorso da mão, tá? Uma mão sobre a outra. Na segunda imagem, os dedos estão entrelaçados e, ó, massagem cardíaca. Lembrando que os cotovelos têm que estar reto, não pode dobrar os cotovelos. Se você dobrar o cotovelo, vai ser uma massagem cardíaca ineficiente. Na outra segunda imagem, olha aqui, já está comprimido, tá? Está comprimido, uma mão sobre a outra. Já na segunda imagem aqui, você viu quando ele consegue fazer uma compressão torácica de 5 a 6 centímetros? O tórax ele tem uma expansibilidade, ele comprime o coração. O coração vai comprimir, vai fazer o quê? Às vezes desobstruída, vai oxigenar o sangue, vai conseguir levar o sangue e levar o oxigênio lá para nossas células do pé e do cérebro, tá? Aqui é a segunda imagem, quando ele faz a compressão e quando ele relaxa, tá? O coração aqui está comprimido, e aqui quando ele levanta, o coração ele para, tá? Ele volta normal, ele tem que ele tem que contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Isso aqui é o externo que eu falei para vocês, esse osso do nosso tórax, tá? Isso aqui é o apêndice tifoide, que eu acabei de falar para vocês, tá? Isso aqui são as nossas costelas. Você vai localizar esse apêndice tifoide aqui. Você vai colocar 2 dedos sobre ele. Vai colocar 2 dedos, você vai medir 2 dedos, vai colocar o dorso na mão e você vai entrelaçar os dedos e vai fazer compressões torácicas. Compreendido? Estão entendendo? Se vocês não estiverem entendendo, digita aí no comentário, faz alguma pergunta, tem aí o lugar para vocês fazer o comentário, tá? Professor, bacana, gostei da aula. Professor, não gostei da aula. Dê o feedback para vocês aí. Os braços do socorrista devem sempre permanecer. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar de novo. Os braços do socorrista devem permanecer estendidos, com as articulações dos cotovelos retas, transmitindo ao externo da vítima a pressão exercida pelo peso dos seus ombros e tronco. Vocês não podem forçar demais. Se vocês fazerem uma compressão torácica de a mais do que 6 centímetros, 10 centímetros, forçar, colocar muito peso, muita força, vocês podem fraturar uma costela aí, pode ocasionar um outro problema maior numa vítima dessa, tá bom? Então, é só o peso do tronco, só o peso do tronco. A pressão aplicada deve ser suficiente para comprimir o externo cerca de 5 centímetros no externo, tá? Para fazer comprimir esse externo cerca de 5 centímetros só. O posicionamento correto das mãos sobre o tórax da vítima é essencial para se evitar a ocorrência de lesões internas, tá?
decorrentes das compressões torácicas e para a perfeita efetividade da manobra. Suas mãos devem ficar sobre a extremidade inferior do externo, tá? Olha, entrelaçado. Vocês vão ver que uma imagem aqui, tem algumas imagens que não está entrelaçada, então a imagem só está uma em cima da outra assim. Mas o ideal, algumas literaturas vão falar para vocês entrelaçar os dedos. Outras literaturas vai falar para fazer do jeito que vocês estão vendo na imagem. Mas a mais correta, o ideal, que seja que vocês entrelaçem o dedo, tá bom? Para esta posição, trace uma linha imaginária entre os mamilos e o ponto médio, localize seu exato local em que sua mão deverá posicionar para compressões torácicas. Você vai também fazer esse paralelo dos mamilos. Ah, mas é uma pessoa mais cheinha, os mamilos um pouco tá mais abaixado, outro tá mais acima. Por isso que você também pode identificar o apêndice tifoide, 2 dedos acima, e iniciar as compressões torácicas, tá? Vocês conseguem compreender nessa imagem o posicionamento correto das mãos para as compressões torácicas na ressuscitação cardiopulmonar. Você viu que o paciente ele está próximo ao paciente, ele está ali próximo ao braço do paciente, está posição para baixo do paciente, os braços dele, mas você pode colocar um base do paciente para cima e chegar mais próximo do tórax do paciente aqui. Você vai colocar o seu tronco em cima da linha do paciente, estender os braços e, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente, tá bom? Nesse ponto externo flexível, é possível comprimi-lo sem fraturá-lo. Coloque o calcanhar da mão no externo, com a outra mão por cima, com os dedos de ambas as mãos apontando na direção oposta à sua. Entrelaça os dedos e estenda-os, mantenha-os afastados do tórax da vítima, tá? Aqui você vai identificar também, conforme você pode achar o apêndice tifoide do paciente. Aqui é uma vítima por trás, a vítima está na frente, o socorrista está por trás, tá? Muda para a direita, muito para a direita, pode causar fratura da costela, elaceração do pulmão, do fígado. Isso aqui, essa mãozinha do paciente aqui que vocês estão vendo, se você colocar muito, fazer muita compressão para a direita do paciente, você pode causar uma fratura na costela do paciente e lacerar um pulmão ou no fígado. Se você fazer compressões muito para a esquerda, você pode causar uma fratura da costela também e laceração no pulmão ou no próprio coração. Imagina se você quebrar uma costela, uma fratura de um paciente, pode ocorrer um problema maior. É o que eu estou falando para vocês. Vocês têm que identificar o externo, apêndice tifoide, 2 dedos acima, identificou? Massagem cardíaca, tá? Muito acima, muito alto, pode trincar o externo, muito abaixo, pode quebrar o apêndice tifoide ou lacerar o fígado. Então, 2 dedos acima, ou na linha média, da linha média dos mamilos, entrelaçou o dedo e começou a fazer massagem cardíaca. Mas lembre-se, pela atualização de 2020, os danos causados, se porventura vir causar algum dano em pessoas leigas, vir fazer massagem cardíaca, como não é RCP, ressuscitação cardiopulmonar, os danos são menos do que você não fazer massagem cardíaca. Pensa comigo, que eu falei na aula anterior. São minutos cruciais. A cada 1 minuto, numa parada cardiorrespiratória, 10% de chance de sobrevida da vítima. 10 minutos, 100%, tá bom? Por isso é essencial vocês souberem identificar uma vítima com parada cardiorrespiratória. Vamos dar continuidade? De novo, suporte básico de vida, posicionamento incorreto das mãos para as compressões torácicas na RCP. Pode danificar a caixa torácica e os órgãos adjacentes, tá? Aqui vocês conseguem, ó, identificou a apêndice tifoide, colocou a mão, mas colocou a mão muito acima. Identificou o apêndice tifoide, você vai colocar o dorso da mão sobre esses 2 dedos. Identificou o dorso da mão após os 2 dedos, iniciou as massagens cardíacas, tá? Olha, se vocês verem aqui que a mão dele também está errada. Uma mão aqui nessa outra imagem aqui está sobre o cotovelo dele, a imagem de baixo.
tá? É sobre o cotovelo dele. Então, tá uma massagem ineficiente. Não vai sair uma massagem completa, uma massagem eficiente. Um paciente desse aqui dificilmente voltará. Dificilmente você vai conseguir fazer uma massagem cardíaca eficiente para esse paciente vai voltar à vida, tá bom? Depois de colocar, depois de colocar o DEA, ele dará as instruções verbais para o procedimento a ser executado. Para ser executado, identifica automaticamente o ritmo cardíaco normal e as arritmias potencialmente letais. Ou seja, se o paciente está em taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, tá? Ele vai identificar e ele vai fazer essa leitura e ele vai dar o próprio choque. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, já falei para vocês na outra aula, tá? Ajoelhe-se ao lado da vítima, inicie-se a ressuscitação cardiopulmonar, RCP, frequência de 100 a 120 minutos, 100 a 120 por minuto, tá? 100 a 120 massagem por minuto. Coloque a base de uma das mãos no centro do tórax da vítima e a outra sobre a primeira. Os dedos devem ser entrelaçados. Certifique-se de que seus ombros estejam acima do centro do tórax da vítima, aquela imagem bem anterior. Essa imagem aqui. Certifique-se que o seu tronco esteja bem alinhado com o tórax da vítima, tá? Isso aqui é essencial. Certifica-se que o seu tronco esteja alinhado com o tórax da vítima, para que você consiga fazer uma massagem cardíaca eficiente, tá? Se você não conseguir alinhar o seu tronco com o tórax da vítima, a massagem cardíaca vai ser ineficiente. Vamos continuar aqui, dar continuidade. Cada vez que pressionar para baixo, deixe que o tórax retorne à posição inicial. Isso permite que o sangue flua de volta ao coração. Eu estou fazendo aqui essa aula detalhe por detalhe. Eu estou explicando antes, depois eu venho com a explicação. Por quê? Para deixar isso mais claro para vocês, para deixar isso mais nítido na cabecinha de vocês. Vocês têm que fazer a massagem cardíaca com pressões torácicas e vocês têm que deixar o tórax ter a expansibilidade dele normal. Vocês comprimem, deixa ele voltar. Comprime e deixa ele voltar. Para que o sangue flua e volta de novo ao coração. Quando vocês comprimem, vocês estão ejetando sangue, tá? Para os tecidos. Vocês estão fazendo a função do coração. Quando vocês relaxam, vai estar enchendo esse coração de novo de sangue para vocês, tanto o sangue rico em gás carbônico e tanto o sangue rico em oxigênio, tá bom? As mãos devem manifestar-se sempre em contato com o tórax, continuar as manobras até a chegada da ajuda. Então, ainda aqui não precisa voltar a todas aquelas outras, tá? Movimento descendente, movimento ascendente. Movimento descendente, você vai comprimir para baixo. Movimento ascendente, você vai relaxar. Vocês percebem aqui que o tronco do paciente está alinhado com o tórax da vítima, né? Posicionamento para a realização das manobras, da realização das compressões torácicas. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Deixei aqui até o compartilhamento de tela parou, a janela pode ser fechada, ok. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dá continuidade, vai ter uns exercícios aí em função dessa disciplina de hoje, dessa matéria de hoje. Se vocês tiverem dúvida, pesquisem. Vou deixar um outro link em complementação a essa aula. Pesquisem, responde as questõezinhas, perguntem aí nos comentários, tá? Não fiquem aí com a dúvida de vocês. Eu não sei qual é a situação de vocês aí. Não sei como é que você está vendo, se é no computador, se é no tablet, se é no celular, mas pega um caderninho e vai anotando, volta o vídeo, anota, presta atenção que isso pode salvar uma vítima, isso pode salvar um parente seu, isso pode salvar a sua namorada, o seu namorado, daqui 10 anos você pode lembrar, você pode estar numa confraternização da sua empresa, uma confraternização de onde você trabalha, e pode acontecer alguma coisa. A gente vai falar sobre os engasgos também, manobra de Heimlich, que é primeiros socorros,
tá? Aguardo vocês na próxima aula. Ficam todos com Deus.